Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto seminário do Grupo PET Odontologia com o tema de Planejamento Virtual na Cirurgia Ortognática. Esse trabalho foi realizado por mim, Yasmin Miranda, pela Bárbara Nóbrega e pela Laura Bertin. Gostaria de agradecer também ao nosso orientador, o Dr. José Bastos, cirurgião bucomaxilo do HRAC desde 2006. Irei começar falando um pouco sobre o que é a cirurgia ortognática. Em uma análise etimológica da palavra, a gente tem que o orto vem do grego ortos e significa correção, enquanto que o gnática também vem do grego gnatos e significa maxilar. Assim, a cirurgia ortognática é a cirurgia que visa a correção dos maxilares, principalmente por problemas funcionais na fala, na mastigação e na respiração. O profissional responsável é o dentista bucomaxilofacial. Ela é feita idealmente no fim da adolescência, aproximadamente aos 18 anos, para que o crescimento da face durante o amadurecimento do indivíduo não prejudique o tratamento. A cirurgia ortognática pode ser indicada para diferentes tipos de casos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O retrognatismo mandibular é quando a pessoa apresenta uma mandíbula muito posterior. Já o prognatismo seria o oposto, quando os incisivos inferiores estão labiais aos incisivos superiores, fazendo com que a pessoa fique com um aspecto de queixo grande. O sorriso gengival corresponde a um crescimento excessivo da maxila no sentido vertical, fazendo com que haja uma exposição exagerada da gengiva no sorriso. E a mordida aberta é quando há ausência localizada de oclusão, ou seja, os dentes de cima em algumas regiões não tocam adequadamente nos de baixo. E aqui, só para ilustrar que problemas na estrutura óssea maxilar mandibular não são recentes. Na imagem da esquerda temos o faraó egípcio Tutancâmon, que possuía retrognatismo, e na figura do lado direito temos o rei espanhol Carlos II, famoso por seu prognatismo. A cirurgia ortognática depende de uma equipe de profissionais como bucomaxilo, enfermeiros, psicólogos. Ela é realizada em um ambiente hospitalar, precisa da anestesia geral e é associada também a uma combinação de outros tratamentos, como o aparelho ortodôntico. Por isso, ela acaba tendo um valor mais alto, sendo uma média de R$20.000. Felizmente, em alguns casos, é possível conseguir a cirurgia gratuitamente pelo SUS. Previamente à cirurgia ortognática, o paciente precisará utilizar o aparelho ortodôntico. A função da ortodontia será de eliminar as compensações dentárias de maneira a expor a má oclusão, como ela realmente é, deixando a correção exclusivamente para o bucomaxilo. E por isso, essa ortodontia pré-operatória pode inclusive agravar o caso de maneira momentânea. O pós-operatório da cirurgia é consideravelmente intenso. Para a recuperação, o paciente precisa ficar em repouso, tomar medicações e fazer compressas geladas. Após uma semana da operação, é possível retornar gradativamente às atividades habituais. A alimentação deve ser líquida e pastosa pelas 2 semanas iniciais. A alimentação normal somente após 40 dias. E também após a cirurgia é utilizado ainda o aparelho ortodôntico por um período de 6 a 12 meses, dependendo da operação realizada. Na maioria dos casos, após a cirurgia, fazemos a fisioterapia com elásticos, onde coloca-se diversos elásticos no dente para manter a boca contida, como vocês podem ver nas imagens. A forma varia com as características originais de má oclusão e os padrões de recidiva. Eles são importantes para manter os resultados alcançados com a cirurgia e melhorar o conforto do paciente por tirar a tensão dos músculos da mastigação. Sobre a fissura labiopalatina, para quem não sabe, ela é uma das anomalias craniofaciais mais conhecidas e comuns que a gente tem. Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que a incidência no Brasil é de um fissurado para cada 650 nascimentos.
O que acontece na anomalia é basicamente um distúrbio na fusão das estruturas faciais do feto, ocasionando a formação de fendas. Esses pacientes que possuem a fissura labial e a fenda palatina acabam tendo uma estrutura dental prejudicada por isso, com frequentes apinhamentos, dentes mal formados ou ausentes, supranumerários e erupção ectópica. E por isso é muito comum que eles necessitem realizar a cirurgia. Estatisticamente, o número de crianças que precisam ser submetidas à cirurgia ortognática e tinham fissura labial e palatina unilateral é de aproximadamente 25%. Aqui vemos uma simulação da cirurgia para um paciente com retrognatismo, onde a mandíbula é seccionada e posicionada mais anteriormente. Fixe então com placas e parafusos. E a melhora do caso é perceptível, como vocês podem observar. Oi pessoal, agora quem fala é a Bárbara e eu vou dar continuidade sobre a parte do planejamento virtual em si. O paciente virtual é criado a partir de uma reconstrução anatômica, que pode ser estudada para desenvolver e simular diferentes tipos de tratamento. Pela movimentação óssea maxilomandibular, que tem por objetivo a escolha de um plano de tratamento mais favorável às proporções faciais, juntamente com a correção oclusal, a fim de se obter um resultado funcional e estético satisfatório. Para a construção do paciente virtual, precisamos realizar a fusão das imagens, que é constituída pela tomografia computadorizada de feixe cônico, na qual obtemos uma reconstrução sobre as proporções ósseas e tegumentares do paciente, o escaneamento intraoral, onde vamos detalhar mais sobre a marca TRIOS, pelo qual obtemos as informações sobre as arcadas dentárias e informações sobre a oclusão. E, por fim, a digitalização dessas imagens obtidas em forma de arquivo STL, que favorecem a geração de documentos 3D do paciente. Começando pela tomografia computadorizada de feixe cônico, vamos ter a digitalização da imagem, que é importada para um programa de software específico, permitindo a análise 3D da reconstrução das estruturas desse paciente. Na próxima etapa, seguimos para o escaneamento digital dos arcos dentários, utilizando o scanner TRIOS, que irá escanear tanto o arco superior quanto o inferior, permitindo a impressão posterior do modelo 3D. Neste vídeo, vocês podem ver como é feito o escaneamento. Aqui extraem o modelo para uma melhor visualização da técnica. A partir do escaneamento, temos um arquivo STL, permitindo o estudo da oclusão e das conformações dentárias, que será sobreposto posteriormente junto com a reconstrução da tomografia. Mas afinal, o que é um arquivo STL? O arquivo STL mantém as informações referentes à geometria da superfície do objeto 3D e são gerados diretamente no programa de modelagem computacional CAD. É considerado como um produto final deste processo de modelagem e também é o mais usado para compartilhar arquivos de impressão 3D, utilizando em conjunto o software fatiador para tal. Lembrando que nós do Grupo PET já detalhamos certinho para vocês sobre os scanners intraorais. Então, caso queiram se aprofundar mais sobre esse assunto, confiram este post aqui no nosso Instagram. Portanto, os avanços na radiografia permitiram o uso da imagem 3D em computador para uma análise auxiliar no processo de planejamento do tratamento, como também monitorar o processo da terapia ortodôntica e monitorar o processo da cirurgia. Também permite que o cirurgião possa realizar cirurgia virtual, com todos os movimentos complexos em 3D associados à cirurgia ortognática em si,
permitindo a correção das posições ósseas. Aqui podemos ver a simulação de um paciente virtual criado a partir de uma reconstrução anatômica, em que vai ser estudada para desenvolver e simular as correções dos maxilares. Esse vídeo foi cedido pelo Dr. José Bastos, no qual ele recebe assistência de uma empresa técnica especializada chamada Trion, que opera softwares específicos para essas simulações. A partir dessas simulações, podemos ver uma diferença do antes e do depois, tanto por uma vista frontal, quanto por uma vista lateral. E a partir de todas essas simulações ósseas, nós confeccionamos um guia cirúrgico oclusal. Este guia cirúrgico é confeccionado a partir de CAD/CAM na forma de STL, como foi explicado anteriormente nos softwares específicos para a manipulação das imagens, onde há ferramentas que permitem que você selecione a largura, espessura e outros parâmetros do guia, com base em seus planos de tratamento. E por fim, é impresso em uma impressora 3D com a função de guiar o posicionamento da maxila e mandíbula durante o momento da cirurgia. Sobre as vantagens deste recurso, podemos citar uma maior previsibilidade cirúrgica e do resultado final, como também podemos oferecer ao paciente a chance de ver essas movimentações e avaliar sua mudança funcional e estética antes mesmo da cirurgia. E, acima de tudo, possibilita ao cirurgião um planejamento bastante detalhado e um suporte pré-operatório importante, deixando o momento da cirurgia muito mais previsível e controlado, além de economizar tempo do cirurgião no laboratório. Então, a cirurgia assistida por computador é útil para alcançar o resultado funcional e estético de uma forma mais controlada e com um planejamento mais detalhado. Oi gente, eu sou a Laura e eu vou falar para vocês sobre o planejamento manual da cirurgia ortognática. Sabe-se que o planejamento virtual em cirurgia ortognática vem trazendo muitas novidades e facilidades ao simular o passo a passo da cirurgia de forma muito eficiente. Mas como o planejamento era feito antes dessa tecnologia 3D? Para dar início ao tema, eu vou começar falando sobre o diagnóstico e planejamento. É nessa etapa que as informações do paciente são recolhidas, como sua história médica, o motivo da consulta, se é estético, funcional ou ambos, quais são as expectativas desse paciente quanto ao tratamento, tudo isso além da anamnese. Como exames complementares, solicita-se uma radiografia panorâmica e uma teleradiografia em norma lateral, tele de perfil, bem como os modelos de gesso. Nesse momento, é definido qual o tipo de deformidade apresentada pelo paciente, se é retrusão ou protrusão, macro ou micrognatia, excesso ou deficiência vertical, lateroversão, enfim, e o plano de tratamento, ou seja, se são necessárias ou não extrações e que modificações ósseas serão inferidas na cirurgia. Feito isso, é necessário encaminhar o paciente a um ortodontista para o preparo prévio ortodôntico. Preparo ortodôntico pré-cirúrgico, planejamento. O tratamento compensatório difere totalmente do cirúrgico, visto que tem como objetivo camuflar as discrepâncias esqueléticas por meio de inclinações dentárias. Após a análise inicial e conferidas as deficiências dentoesqueléticas apresentadas pelo paciente e quais serão os objetivos a serem atingidos em relação à estética facial, parte-se para o exame detalhado dos arcos dentários, onde devem ser conferidas as discrepâncias dentoalveolares, presença de diastemas nos arcos, apinhamentos dentários e confrontando esses dados com análise cefalométrica, que permite averiguar se os dentes estão bem posicionados em suas bases apicais ou se existem compensações dentárias que camuflam as discrepâncias esqueléticas. De acordo com a má oclusão presente,
Diversas alternativas de movimentação ortodôntica tornam-se cabíveis, dependendo do que se planeja realizar cirurgicamente. Preparo ortodôntico pré-cirúrgico. Pronto para cirurgia. Nesse momento do tratamento, são realizadas moldagens superior e inferior e verifica-se a oclusão fora da simulando o posicionamento que será dado na cirurgia. Com o paciente devidamente preparado ortodonticamente, parte-se para o planejamento cirúrgico, que requer o protocolo preconizado pelo Dr. William Arnett, constituído pela análise facial, traçado preditivo e cirurgia de modelo precisa. Análise facial e traçado preditivo. Define-se a análise facial como o conjunto de mensurações e observações frontais e laterais em porções moles da face, tais como o comprimento da base alar nasal, espessura dos lábios superior e inferior, suporte da ponta do nariz, contorno zigomático e espaço interlabial. Também se observam a inclinação do plano maxilar, a relação entre as linhas médias dentárias e da face, posicionamento do mento e exposição dos incisivos centrais superiores com o lábio em repouso e no sorriso. O traçado preditivo consiste de traçado cefalométrico simplificado feito em papel acetato sobre teleradiografia de perfil ou em programas de computador. A 9 centímetros da porção mais proeminente da fronte, traça-se uma linha que deve passar pela região subnasal, tangenciando o lábio superior. A esta linha chamamos de True Vertical Line, ou linha vertical verdadeira. A partir dela são feitas medidas anteroposteriores que representam a posição dos tecidos moles sobre os tecidos duros. Tanto na análise facial quanto na análise radiográfica do traçado preditivo, obtém-se valores numéricos na avaliação. Esses valores devem ser comparados às medidas padrão estabelecidas pelo Dr. William Arnett, possibilitando estabelecer numericamente qual o tipo de deficiência apresentada pelo paciente e o quanto se deve alterar as bases ósseas, em milímetros, para que se faça a correção. Cirurgia de modelo. Obtidos os valores das bases ósseas a serem corrigidas no perfil, parte-se para a simulação tridimensional da correção da oclusão. Com os modelos de gesso atuais previamente montados em articulador semiajustável, são feitas as medidas em uma mesa GLD, Great Lakes Digimatic, com paquímetro digital, da porção do modelo correspondente à maxila do paciente. São mensuradas a altura do incisivo central superior esquerdo, dos primeiros molares, a linha média da maxila, com o lado esquerdo voltado para baixo, e a relação antero-posterior. Imprime-se o plano de tratamento cirúrgico, caso esteja se utilizando o QuickCef. Utiliza-se o traçado preditivo traçado anteriormente no papel acetato ou até alguma outra forma de análise radiográfica do perfil do paciente. Com isso, mede-se a distância da espinha nasal anterior à borda incisal do incisivo central superior. Feito essas medidas, é necessário calcular a linha da osteotomia, que é a referência utilizada para serrar o modelo. O cálculo da linha da osteotomia consiste na altura vertical do incisivo central menos a distância da espinha nasal anterior à borda incisal do incisivo central superior. Por fim, o modelo é serrado e guiado para a nova posição, aplicando-se os valores de correção. Terminando o reposicionamento, o modelo é fixado com cera e recolocado no articulador. Tem-se agora a nova posição da maxila, porém a porção do modelo correspondente à mandíbula está intacta. Pode-se então confeccionar o splint ou guia cirúrgico em resina acrílica, que será responsável em guiar a maxila para sua nova posição em relação à base do crânio durante a cirurgia. Para fazer o splint, é necessário isolar os modelos com vaselina líquida ou isolante de gesso, já que se utiliza resina acrílica para a confecção do mesmo. Após o completo endurecimento da resina,
O acabamento final e a remoção dos excessos remanescentes são realizados com uma peça de mão e uma broca de desgaste. Depois do acabamento, as cúspides dos dentes devem penetrar de 1 a 2 milímetros no splint. Terminada a cirurgia de modelo e o correto preenchimento da ficha, volta-se o splint para o articulador e coloca-se os elásticos para manter o splint em posição e em segurança. A cirurgia de modelo deve ser realizada no dia anterior à cirurgia, utilizando-se modelos recentes, idealmente tomados 3 dias antes da cirurgia. Então é isso, pessoal. O seminário chegou ao fim e nós gostaríamos de agradecer todo mundo que chegou até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do tema e caso tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para mandar uma mensagem no Insta do PET ou no nosso perfil pessoal. É isso, muito obrigada!